Bom dia. Mateus 11, a partir do versículo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 4. Jesus, respondendo, ele disse: Ide contai a João que estáis ouvindo e vendo. Porque João Batista estava preso na época, por ordem do rei Herodes. Ele tinha sido preso porque ele condenava o adultério. Ele tinha sido preso porque condenava o recasamento, que nada mais é do que o divórcio continuado. Todo mundo já sabe, já falamos bastante para tornar a lembrar. Herodes era um rei e o irmão dele também era rei, era o Filipe. E Herodias era mulher do rei Filipe. E eles tiveram uma filha por nome de Salomé. E não se sabe quais motivo. O fato é que Herodias entendeu de separar, divorciar do Filipe e casou-se então com seu cunhado Herodes. João Batista, o primeiro pregador do Novo Testamento, ele não tinha medo de falar, ele falava tanto para o servo como para o rei. Ele falava para ele e para ela, falava, olha, quando ele viu o rei, falou, não é lícito você ter mulher, tá? Possuir a mulher do seu irmão. É errado, é mulher do seu irmão. Ele não falava, não, é errado você estar com as mulheres. Ele afirmava, lembrando que ela era mulher, era a esposa do irmão dele. Porque não existe divórcio para Deus. Então, num dia Bom, isso é outra coisa, ele acabou sendo morto por esse motivo. E outra coisa que eu quero fazer é lembrar, João Batista foi aquele homem que o primeiro profeta do Novo Testamento, aquele que veio também foi um nazireu, ou seja, separado, foi Deus que o enviou, preparou, tá? Ele é filho, os pais dele eram sacerdote e uma senhora também, ambos eram idosos, não podia ter filhos. Mas ele veio para receber, para avisar que Jesus estava vindo, que Jesus estava chegando. Ele veio para batizar Jesus e foi ele que batizou Jesus ali no Rio Jordão. João Batista, na hora do batismo, ele viu o Espírito Santo vir sobre Jesus, ele com uma forma corpórea. Ele viu Deus Pai no alto falando e Jesus estava ali com ele estava batizando, ele viu então o Pai, o Filho e o Espírito Santo tudo junto ali. E ele viu, foi quando Deus falou com ele, falou, olha, isso aí é o meu filho amado. Tem muito me compraz, muito me alegro. Ele sabia que era Jesus. Antes mesmo de batizar Jesus, quando ele viu Jesus, ele falou, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então ele sabia tudo. Mas o que aconteceu? Quando ele estava na cadeia, preso, ali dando sofrimento, ele começou a olhar para a situação, ele começou a olhar para a circunstância, ele deixou de olhar para o Senhor, ele tirou os olhos do Senhor. Conclusão, veio a dúvida. O que ele faz então, uma vez que ele tinha acesso, né, ou melhor dizendo, os discípulos dele tinham acesso ali na cadeia a ele mandou os discípulos perguntar a Jesus se Jesus era o Messias mesmo ou havia de vir outro. Ou seja, quando ele começou a olhar para a situação, veio a dúvida. Quando nós olhamos para a circunstância,
as dúvidas. Isso é com todo mundo. Por isso, eu sempre oriento as pessoas, se ele for, escuta, não olha para a situação, não. Não olha para a circunstância, não olha para o seu marido, sua esposa, seu filho, sua sogra, seu sogro, amigo, parente, o que eles estão falando, não. Olha para o Senhor está falando, o Senhor fala pela Bíblia. Então ele agora, na dúvida, mandou perguntar a Jesus. Agora, o que Jesus disse? Jesus falou, não, sou eu. Você falou, não, vocês vão contar para ele, vocês vão ver, né? Estão vendo e vocês estão ouvindo. Ele continua falando no versículo 5. Olha, os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. A resposta é, olha aí, o que é impossível aos homens fazer, o que é impossível ao ser humano fazer, eu estou fazendo. Então, o que só Deus pode fazer. Olha o que vocês estão vendo. Está vendo? O evangelho está sendo pregado, que é as boas novas, boa notícia. Isso quer dizer o evangelho. Boas notícias do reino. E ele falou, olha bem, os cegos estão vendo. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas. Essa foi a resposta. Aí nós saltamos aqui agora para o versículo 7. No final diz assim, o que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Aí os discípulos viram e já foram embora para falar com João Batista. Enquanto eles estavam saindo ali, né? Aí Jesus pega e pergunta ali para o povo, a multidão, na pregação dele. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço, um bambu, uma vara sendo ali agitada pelo vento? Foi isso que vocês foram ver? O que foram? Versículo 8, ele fala, e então, o que foste ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, que usa as roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais do que um profeta. O que vocês foram ver no deserto? Foi uma vara, um bambu lá que está sendo açoitado ali pelo vento? O que vocês foram ver no deserto? Ele questionando, um homem vestido com roupas finas, né? Finamente trajado. Foi que vocês foram? Falou, não, realmente, quem veste essas roupas finas estão desta maneira, você vê nos palácios. Estão nos palácios. Palácios reais. O que vocês foram ver no deserto, então? Um profeta? Então tá. Ele é mais do que um profeta. Olha bem, você vê Jesus exaltando a João Batista. João Batista é mais do que um profeta. Você vai ver ele falando ainda mais à frente. Olha para você ver, Jesus está falando daquele do primeiro profeta do Novo Testamento. Jesus está falando daquele que pregava o evangelho, chamava o povo ao arrependimento e que morreu por condenar o adultério. O primeiro mártir do Novo Testamento, todo mundo só se refere a Estevão, mas não foi Estevão. Foi João Batista. Foi João Batista. Versículo 10. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, Jesus ainda faz reverência, né? Deus já tinha revelado através dos profetas, né? Que ele seria enviado, João Batista seria enviado. João Batista é mais do que um profeta?
era mais do que um profeta. Deus separou, como eu disse. Ele era filho de um homem de idade, o pai dele foi Zacarias, um sacerdote. Quando o anjo do Senhor veio avisá-lo que ele seria pai, ele duvidou. Porque ele também olhou para as circunstâncias. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós recebemos castigo. Ele ficou mudo. O anjo falou, não, a partir de agora você vai ficar mudo. E ele ficou mudo pelo menos uns 10 meses. Tempo da criança gerada, nascida, só voltou a falar quando vieram perguntar ele qual seria o nome do filho. Ele pegou na tabuinha ali e escreveu João Batista. Porque que o anjo tinha determinado. Quando ele cumpriu ali, então, a boca dele, a língua se soltou, ele voltou a falar. Então, ele foi separado, preparado por Deus. Ele era um nazireu. Então, Jesus está falando, falou, olha, Deus já falou sobre ele. Antes dele vir, centenas de anos antes, Deus já tinha dito, através de profetas, que ele viria preparar o caminho de Jesus. E ele veio e preparou o caminho de Jesus. Desde o dia de João Batista, ele continua no versículo 11. Com toda certeza vos afirmo que entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Falou, eu afirmo que ninguém é maior do que João Batista, nascido de mulher, até que não tinha ninguém nascido de uma mulher natural que fosse maior do que João Batista. Mas, entretanto, quem está no reino do céu é maior do que ele. O menor no reino do céu é maior do que qualquer um aqui na terra. Versículo 12, ele fala, desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam da violência se apoderam dele. Você falou, olha, presta atenção. Não existe ninguém, não existiu ninguém maior do que João Batista. Tá? E até a vinda dele, né, nós sabemos que regia a lei. Agora não é mais a lei. É o evangelho. A partir de agora, o reino de Deus é tomado à força. O que quer dizer? Eu tenho que lutar contra alguém? Não, eu tenho que lutar primeiro contra você mesmo. Nós temos que lutar contra a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa lógica, nosso entendimento, nosso conhecimento, contra o mundo de uma forma geral. Nós temos que simplesmente nos submeter a Cristo. A nossa lógica é o Senhor. Com o Evangelho de Jesus é o quê? Você tem que perder para ganhar. Você tem que renunciar à sua carne. Você não faz a sua vontade. Nós fazemos a vontade de Cristo. A vontade do Senhor. Nós não deixamos ser engabelado qualquer tipo de conversas do mundo. Nós só ouvimos Jesus. Então presta bem atenção. É o que Jesus está dizendo. Desde o dia de João Batista, desde a vinda de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de violência se apoderam dele. Nós temos que ser violentos contra nós mesmos. Mortificar a nossa carne. Paulo entendia muito bem sobre isso, ele nos fala sobre isso. É isso que nós temos que fazer. Usar de violência contra nós mesmos. Ah, pastor, mas meu coração sente, eu queria, eu acho que não, o que acha que não. O que Jesus disse? Então estamos fazendo. Ok? Muito bem, eu li hoje Mateus 11 até o versículo 12. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 13. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Principalmente o Novo Testamento. Deus abençoe. Tenha um bom dia.